Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo é um tema que vocês me pedem muito, que é para eu ajudar vocês a organizar os brinquedos. E esse vídeo é ainda mais especial porque foi um convite da Kiko, que é uma marca que eu amo e uso muito. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Naline, eu sou consultora de organização certificada pelo método da Marie Kondo e eu ajudo as pessoas a terem mais bem-estar e mais qualidade de vida com a casa mais organizada. Antes da gente ver como que a gente pode melhorar o armazenamento dos brinquedos, eu vou falar para vocês de 4 super dicas para que vocês já consigam pensar melhor, para quando vocês forem olhar os armários, ficar muito mais fácil de decidir o que vai em cada espaço. A primeira dica é: defina os espaços na sua casa que você vai armazenar os brinquedos. Parece um pouco óbvio, né, a gente pensar assim, mas o que acontece é que muitas vezes, quando uma criança chega, né, chega um bebê dentro da nossa casa, a gente começa a ir ocupando os espaços sem pensar aonde que vão ficar esses brinquedos. E aí o que acontece é que quando a gente menos espera, os brinquedos já tomaram a nossa casa inteira. Eles começam a se espalhar e aí eles ficam sem endereço próprio. Qualquer lugar é válido para colocá-los. Dessa forma, a gente não tem definido esses endereços, nem as crianças sabem onde pode guardar. E aí começa a gerar aquele incômodo de que os brinquedos não têm onde morar e eles ficam espalhados sempre pela casa. Então, façam esse pensamento aonde que é o local ideal, fica perto da onde meu filho brinca, onde ele costuma usar. Não tem problema se esses espaços eles forem separados pela casa, não precisa ser uma brinquedoteca ou um quarto de brinquedos, né? Um espaço definido só para isso. Você pode distribuir, mas tenha em mente quais são esses espaços que você vai usar para guardar os brinquedos. A segunda dica é que, pensando que os brinquedos são de uso das crianças, é importante que elas tenham acesso a esses brinquedos. Então, facilite para que elas possam ter autonomia de pegar e guardar e procure espaços que são espaços mais baixos. Tudo bem, você vai ter espaços mais altos também, às vezes você pode colocar até brinquedos que você vai fazer um rodízio, que ela não acessa tanto, mas não esqueça de deixar lugares acessíveis, porque é muito importante que a criança tenha autonomia. Não dá pra gente cobrar que ela guarde os brinquedos se a gente também não permitir isso dentro de casa, não der esse espaço para que ela possa ter acesso e que ela consiga fazer isso. Porque quando a gente está falando de bebês muito pequenininhos que ainda não andam, que engatinham, ou mesmo quando eles são muito pequenininhos, assim, recém-nascidos, os pais ou os responsáveis que vão fazer essa tarefa. Mas, conforme eles vão crescendo e se desenvolvendo, é importante que você tenha em mente que os espaços que você vai disponibilizar para guardar os brinquedos, eles têm que ser acessíveis às crianças. A terceira dica para vocês pensarem quando forem armazenar os brinquedos é que alguns brinquedos são muito grandes e aí acabam não entrando dentro de um armário, não tem muito onde ficar. A minha recomendação é para que você use esses brinquedos um pouco como decoração da sua casa. Então, às vezes, um andador, né, na fase que a criança está começando a andar, ou um brinquedo musical, um tapete que o bebê fica lá brincando quando ele é muito pequenininho. Gente, não tem problema que esses brinquedos fiquem expostos. O que você não pode fazer é que a sua casa fique inteira cheia, né, de brinquedos assim e vire uma brinquedoteca, você não consegue mais nem ter um espaço para os adultos. Esses brinquedos, o que eu indico é que vocês criem um espacinho dentro ou da sua sala ou do quarto para que ele fique lá e que todos saibam que lá é o espaço onde ele fica. Isso fica fácil também para a criança se localizar. E esses brinquedos, eles também são um pouco temporários, então ele vai ficar lá enquanto a criança estiver naquela fase dessa brincadeira. Fiquem tranquilos, esses brinquedos que eles ficam espalhados, dá também pra gente definir um cantinho para que eles não atrapalhem principalmente a circulação, mas que a criança saiba onde que eles estão e ela possa acessar com mais facilidade. Saibam só dosar a quantidade desses brinquedos que ficam expostos e o restante, né, os demais brinquedos, aí sim, tentem colocar todos dentro de algum armário com limites de espaço para que você não tenha aí toda a sua casa tomada por brinquedos. A quarta e última dica, e essa é realmente uma dica de mãe, é que você também use os brinquedos a seu favor, para te ajudar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente precisa fazer ou atividades com as crianças ou atividades dentro de casa e a gente precisa entreter um pouquinho a criança.
Então, por exemplo, quando você vai trocar fralda em cima do trocador, no momento da alimentação, quando você vai dar banho, ou mesmo quando você precisa realizar uma atividade dentro de casa e você tá com o seu bebê, né, ou com sua criança pequena por perto. Qual que é a minha sugestão? Pense quais brinquedos podem te ajudar nesses momentos. Então, por exemplo, um brinquedo que é menorzinho, que cabe em cima do trocador, que você consegue girar e a criança vai vendo aquelas luzinhas, cores, ou vai vendo, né, aquilo se mexendo. Isso entretém a criança, fica mais fácil para você realizar a troca de fralda dela naquele momento. Quando vai comer, às vezes também tem lá o chocalhinho que você sabe que ela vai se entretendo. No banho também tem alguns brinquedos por perto. Ou, de repente, você tem uma mesa de trabalho, você pode colocar o tapetinho de brincar do seu lado e aí a criança fica lá brincando enquanto você realiza uma atividade. Então, pensem nisso também, como que esses brinquedos, né, que você tem dentro de casa podem te facilitar para que você tenha esses momentos com o seu filho, né, ou que ele esteja por perto, ou que você precisa realizar uma atividade com ele, e eles podem usar como uma distração, uma ferramenta realmente para que você possa fazer o que você precisa e com mais tranquilidade, né, inclusive com mais alegria, porque você faz daquele momento um momento muito gostoso com o seu filho. Pensando em tudo isso, eu queria falar sobre 2 dicas práticas na hora de você olhar o seu espaço de armazenamento. A primeira coisa, pensem sempre que vocês precisam visualizar tudo que vocês têm. Quando a gente esconde, né, coloca muita coisa junto e coloca uma coisa atrás da outra, ou coisas em cima da outra, o que acontece é que a gente acaba não vendo. E quando a gente não vê, a gente não usa. E isso acontece com os brinquedos também. Se você coloca um brinquedo escondidinho lá no fundo da gaveta e seu filho quando abre não vê, ele provavelmente não vai brincar com esse brinquedo. Então, sempre que forem colocar armazenados os brinquedos, pensem nisso. Será que eu estou visualizando todos os brinquedos que o meu filho tem? Ou ele consegue visualizar? A segunda coisa é pensem em criar limites. E aí não tô nem falando dos limites do armário. Tô falando em colocar limites, por exemplo, para colocar um brinquedo todo junto, todas as peças agrupadas. Porque se a gente pega um baú e coloca 20 tipos de brinquedos juntos sem colocar limite, você acaba perdendo peças, você acaba não cuidando também dos brinquedos. Mais 2 pontos importantes quando vocês forem armazenar os brinquedos, procurem agrupar por tamanho e por similaridade. Então, por exemplo, brinquedos como pelúcias, esses brinquedos maiores, mais molinhos, você pode usar caixas maiores que eles ficam bem acomodados e é fácil de achar. Agora, pecinhas pequenas ou brinquedos que têm muitas peças, o ideal é colocar em caixas menores ou usar aqueles saquinhos que vocês usam, né, que dá para usar para congelar comida. Esses saquinhos são transparentes, você consegue visualizar o que tem e você consegue manter todo o joguinho completo agrupado. Assim você acaba cuidando melhor dos brinquedos e mantendo eles, né, em melhor estado de conservação também. Agora vamos dar uma olhada pela casa para ver como que a gente consegue armazenar melhor e colocar eles próximos de lugares que já ficam mais fáceis no nosso dia a dia e aí mantém também a nossa casa muito mais organizada? Bom, aqui algumas ideias para vocês visualizarem aquilo que eu falei. Esse foi o espaço que eu delimitei para colocar os brinquedos que cabem dentro de armário, de prateleira, que ficam melhor organizados dessa forma. Alguns brinquedos como esses, que são brinquedos que são prontos já, eles são uma peça única e eles não são tão maleáveis, são brinquedos mais durinhos, eles ficam bem em cima de prateleiras, principalmente se eles tiverem espaço para ficarem em pé. Esses joguinhos de montar também. Não faz sentido colocar um jogo desse que já é todo estruturado dentro de uma caixa para colocar aqui. Dessa forma você consegue visualizá-los. Outros joguinhos que também são joguinhos musicais, né, coisas mais pré-prontas, você pode colocá-los assim dentro de uma caixinha para que você consiga criar um limite de espaço e que eles fiquem bem acomodados na hora que você quiser pegar e guardar. Aqui um outro exemplo, eu agrupei itens que são mais ou menos da mesma família, que são esses chocalhinhos, coisinhas para os bebês brincarem. O legal é que você pode pegar uma caixinha e espalhar esses brinquedos num tapetinho e depois, na hora de guardar, colocá-los na caixa e colocar de volta na prateleira. Uma coisa bacana também da disposição para você pensar
é que se você tiver brinquedos mais pesados, coloque para baixo e os brinquedos mais leves para cima, para que se seu filho quiser pegar um brinquedo mais pesado, ele não se machuque tentando puxar de uma prateleira mais alta. Claro que os brinquedinhos, isso daqui é um brinquedinho que é para crianças muito pequenas, mas mesmo assim eu coloquei aqui em cima porque nessa fase a criança ainda não pega, quem vai pegar é o adulto ou responsável. Uma dica para jogos, por exemplo, esse joguinho é um joguinho de boliche. Isso daqui foi uma capa de um vestidinho que a minha filha ganhou uma vez e eu usei essa capa para colocar esse joguinho de boliche, de forma que ele fica sempre todo junto, eu não perco nenhuma peça. E fica fácil quando meu filho quer pegar, quando ele vai brincar e depois para guardá-lo de volta. Aqui também esse tipo de organizador de gaveta funciona bem para itens, por exemplo, que tem mais de uma peça, como esse carrinho de controle remoto, que tem o controle e você consegue deixar ele todo em um espaço só. Uma sugestão que eu dou, esses tapetes a gente costuma usar bastante dentro de casa, principalmente quando as crianças são pequenas. E esse daqui é um tapetinho que é uma amarelinha. Se você não estiver usando e eles estiverem atrapalhando a circulação, você pode dobrá-los, assim como você dobra as roupas, e colocá-los dentro de uma caixa para que também fiquem visíveis e fáceis de pegar e guardar. Por último aqui, para mostrar para vocês outros formatos, como eu falei, de caixas para guardar ursinhos maiores. Você pode colocar também algumas naninhas, pode colocar essas naninhas na cama também. Então esse tipo de brinquedo fica muito bem acomodado nessas caixas maiores. Assim como também esses brinquedos mais durinhos, mas que são menores e que são dessas categorias de montar, de encaixar. E se você deixa eles soltos na prateleira, você acaba que o espaço vai ficar com aquela sensação todo bagunçado. Quando você coloca nas caixinhas, você tem uma impressão de que está sempre mais organizado, fora que fica muito mais fácil de você achar as peças que você quer, muito mais fácil de pegar e de guardar. Alguns itens que as crianças costumam usar para dormir, ou abajures, né, coisas que têm luz, você já pode colocar mais perto da cama. Assim fica mais fácil quando eles forem dormir para ligar esse abajur ou uma lanterna, ou mesmo um bichinho de pelúcia que ele gosta de dormir, ou uma naninha que fica perto dele e que traz um conforto nessa hora do sono. E sabe uma coisa que é muito legal em você ter também os brinquedos guardados? A criança, quando ela tem os brinquedos guardados, ela pega um brinquedo para brincar e ela consegue focar muito mais na brincadeira do que quando ela tem um monte de opção de escolha ao mesmo tempo. As crianças normalmente elas já têm uma atenção que dispersa muito rápido, então ela pega um brinquedo, brinca um pouquinho, já quer ir para outro brinquedo. Se você coloca todos à mostra, ela acaba ficando, excitada, ela se perde e às vezes ela acaba assim não tendo foco, não conseguindo prender a atenção num brinquedo, e desenvolver uma brincadeira. Quando você tem os brinquedos guardados e você tira uma caixinha, tira algum tipo de brinquedo para ela brincar, ela brinca um pouquinho, guarda aquele, aí você pega outro, propõe uma nova brincadeira, um outro jogo, ela consegue ter mais atenção e focar naquela brincadeira, ou naquele brinquedo que você pegou para ela. E aí, pessoal, gostaram dessas dicas? Me conta aqui embaixo como é que vocês vão aplicar isso na casa de vocês e também se vocês tiverem alguma outra ideia, alguma outra dica de como vocês organizam os brinquedos, me conta aqui que eu quero saber. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.